O texto de hoje é Jeremias 16, 5. Porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados. Porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e compaixão. Esse é o tipo de texto que a gente não pode interpretar somente ele isolado. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Diz aqui: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados. Talvez uma das experiências mais devastadoras que algumas famílias têm passado nesse tempo de pandemia é que, em alguns casos, não poderem ter um funeral para aqueles que falecem com a Covid-19. Talvez você conhece alguém que passou por isso, alguma família passou por isso e que não pôde ter nenhum funeral adequado para algum ente querido que faleceu com a Covid-19. Alguns de nós, diante desse fato, nem podemos participar de alguns ofícios fúnebres e nem levar consolo às famílias enlutadas. Isso aconteceu algumas vezes comigo. Alguns que eu conheci que faleceu com a Covid-19, não teve funeral, a família teve que ficar de quarentena também, nem pôde receber visitas, é uma situação muito grave. Jeremias estava vivenciando ou vivenciaria essa experiência, mas por outro motivo. As restrições sociais que Jeremias recebeu aqui de Deus, foram impostas por Deus, serviam como ilustração do destino de Judá. Por isso que eu disse que esse texto não pode ser interpretado sozinho. Porque se você ler, não vá à casa onde há luto, será que Deus proíbe você ir consolar alguém? Não é essa a questão. Será que Deus estava proibindo um profeta dele de consolar pessoas? Também não era esta a questão. Jeremias, você lê o começo do capítulo, ele também havia sido proibido de se casar, de ter filhos, porque haveria uma terrível devastação em Judá. Naquela terra não haveria mais paz, haveria conflitos, porque Deus havia determinado que a Babilônia iria invadir Judá. Deus confirma para Jeremias o que ele estava dizendo anteriormente, que iria ocorrer um grande massacre, uma grande destruição em Jerusalém, e que a tal ponto que ninguém seria encontrado vivo para fazer o ofício fúnebre, lamentar os mortos. As pessoas não teriam tempo nem para isso, nem para lamentar as perdas. Jeremias, então, ele não deveria participar de rituais de lutos típicos de Jerusalém, para simbolizar como a população seria devastada, que não conseguiriam dar aos mortos o sepultamento adequado. Quando Deus então proíbe aqui Jeremias de lamentar, ele não está se referindo àquela ideia: não sofra tanto, Jeremias, pela morte dos outros, não tem excesso de tristeza, como alguém tenta nos consolar, né, quando morre um familiar nosso. Ela fala: não precisa sofrer tanto. A ideia não era essa. Não é o sentimento particular de Jeremias, mas a desolação que Deus traria a Judá. Então não deveria se lamentar pelos mortos, até porque os mortos estariam uma situação melhor do que os vivos. A calamidade pública seria tão grande que levar as perdas particulares em consideração não seria mais adequado. Tamanho era o sofrimento que o povo iria passar. Então, o sentido aqui parece ser: Jeremias, não vá consolar, como a gente faz em um luto por um amigo ou por um parente morto. Não tem necessidade nesses dias. A morte será constante. O sofrimento será constante. Porque eu tirei a paz deste povo. O Deus da paz, o Deus que tinha trazido prosperidade àquele povo, agora não teria consolo para si mesmo.
Então, o consolo do luto, geralmente a gente diz, Deus abençoe, Deus te dê paz, né? O povo não teria paz. O povo não teria consolo naqueles dias. Porque ele diz aqui, Deus diz que até a bondade e a misericórdia, a compaixão, ele retirou do povo. A bondade e a misericórdia de Deus são uma fonte de consolo para a humanidade. E quando Deus retira isso, não há paz, não há consolo, não há esperança em nosso coração. Então, Jeremias deveria refletir o que Deus estava fazendo com o povo. Ele não deveria mostrar nenhum favor, nenhuma bondade, nenhuma simpatia para com o povo. Pois Deus tinha retirado o favor daquela nação naquele momento. Porque o povo havia se rebelado contra Deus. E, irmãos, dura coisa é cair nas mãos do Deus irado. Dura coisa é isso. O povo não era inocente. Jeremias não tinha que ter pena do povo. Oh, coitado desse povo, tão sofrido. O povo caçou com as próprias mãos. O povo se voltou contra Deus. Mas nosso Deus é tão bom, tão misericordioso. Mesmo ele tendo dito aqui que ele estava retirando a misericórdia, a compaixão sobre o povo naquele momento, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então, ele, logo em sequência, ele prometeu, na verdade, que ele iria restaurar o povo, o seu povo. Essa plena restauração viria, o povo retornaria para a terra. Eles seriam retirados pela Babilônia de Jerusalém, passariam vários anos, 70 anos mais ou menos, longe da terra, mas Deus havia prometido que eles iriam retornar. Deus estava disciplinando o seu povo, corrigindo o seu povo. Mas essa promessa é muito maior de restauração. A restauração da paz para com Deus. A restauração de vivenciar a misericórdia, a compaixão de Deus, a bondade de Deus. Essa seria expressa completamente em Cristo Jesus. De fato, Cristo é o único que nos traz paz para com Deus. É o único que revela a plena bondade, misericórdia e compaixão de Deus. Na cruz, nós vemos isso sendo revelado. Jeremias não deveria lamentar pela morte. O povo não teria tempo para lamentar pela morte. Deus, no tempo oportuno, ele iria tratar essa questão da morte. Ele mesmo, o próprio Deus, iria chorar por uma morte, que era a morte do seu filho amado. Então, nem o sofrimento, nem o luto se compara à morte de Cristo Jesus. Mas Cristo venceu a morte. E a promessa é que já não haverá mais luto. Quando Cristo voltar no novo céu, na nova terra, não haverá mais choro. Naqueles dias de Jeremias, o povo ainda iria sofrer. Nos nossos dias, nós ainda iremos sofrer. Porque Deus manifesta o seu juízo, Deus traz a sua disciplina para o povo. A morte está presente. Pode ser que haverá tempos, como a gente comentou no começo, que nós não teremos oportunidade de termos luto pelos nossos mortos. Mas a certeza que nós temos é que esse tempo da morte irá passar. Para finalizar, aplicando, não menospreze a disciplina de Deus, a ira de Deus. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. O povo de Jerusalém, de Judá, experimentou isso. Menosprezaram a Deus. E Deus trouxe o seu juízo, trouxe a sua disciplina. Por isso, aprendamos do seu povo. Neste tempo de Deus manifestando o seu juízo, nós devemos aprender. Nós devemos entender quem é o nosso Deus. E é tempo de refletir. É tempo de aprendizado. Para que no dia final, no dia do juízo final, nós não tenhamos que passar por essa ira de Deus. Mas hoje, agora, passe pela cruz de Cristo. Porque lá, a ira que foi destinada a nós
já foi despejada. Que Deus nos abençoe nesse sentido, então. Fiquem na paz e até mais.